multiplicando os recursos que permanecem conosco. Abençoamos esse recurso, Pai, consagrando o Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra agora, momento que o Senhor quer falar conosco. É o momento que o Senhor ministra as nossas vidas. Até então nós estávamos ministrando a Ele, mas agora o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu tenho convicção disso. Deus tem falado de uma maneira generosa nos últimos dias, nos últimos tempos, e hoje não seria diferente. Tem usado muitos homens na nação brasileira e no mundo, e hoje Ele quer falar especialmente a você que está aqui dentro desse templo, dentro desta igreja. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez, agora orando pela palavra do Senhor. Obrigado ao Pai por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Fala aos nossos corações, acrescenta fé nas nossas vidas através dessa mensagem, através da Tua palavra, e que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Gere em nós expectativa, e que essa mensagem seja como uma verdadeira semente que venha multiplicar os nossos corações e possamos espalhar por esse mundo que tanta necessidade tem de ouvir a Tua voz. Nós consagramos esse momento a Ti. Eu peço que nada aconteça fora daquilo que foi planejado, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Envie os Teus anjos, espada desembainhada, espada de fogo, para que tudo aconteça conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, quem já conversou com uma criança? Levanta o braço. Eu acho que é algo que faz parte da nossa sociedade, né? Agora, imagine você tendo uma conversa com uma criança na sua casa, e por algum motivo ela encontra uma faca e ela sai correndo com uma faca na mão. Ela corre para um lado e para o outro com uma faca na mão. Na mesma hora você fica apavorado, fica assim na expectativa de que algo ruim pode acontecer. Afinal, as crianças, elas são tabaloadas, elas não têm o controle, coordenação motora tão boa. Adultos ainda não têm, imagina as crianças, né? Mas uma criança correndo com uma faca na mão representa um grande perigo. Vocês concordam comigo? E agora tu imagina você chegar diante dela e falar assim: me dá essa faca. Qual é a resposta onde 99% das crianças dariam? Não. E sai correndo de novo, e tu vais pegar, ela vai correr para o outro lado, vai tentar pegar, vai correr para o outro lado. Dá essa faca aqui, 1, 2, várias artimanhas técnicas que os pais utilizam para obter controle, gestão, autoridade sobre os filhos. Mas as crianças, elas têm dificuldade de corresponder de uma maneira instantânea, principalmente quando você impõe algo para elas. Então, como é que você faz para retirar uma faca de uma criança numa condição como essa? Você pega um pirulito, um chocolate e fala para ela: olha, eu te dou, vamos trocar, você me dá a faca, eu te dou o pirulito, você me dá a faca, eu te dou o chocolate. Na mesma hora ela corresponde muito fácil num momento como esse. Ah, mas a minha filha, meu neto, minha criança não gosta de pirulito. Então dá um pão com mortadela, dá um pão de um hambúrguer. Eu estou apresentando para vocês a ideia de que uma criança, você pode lidar com ela da maneira mais simples, utilizando a técnica da substituição. O título da palavra de hoje é o substituto. Amém? Tomar conhecimento sobre alguma coisa é bom ou é ruim? Tomar conhecimento sobre uma coisa pode ser bom, como pode ser ruim. Tomar conhecimento sobre as drogas é ruim, ou seja, conhecer as drogas é ruim. De outra maneira, conhecer a Europa é bom ou é ruim? É bom. Todo mundo vai um dia querer conhecer o continente antigo, das antiguidades. É um desejo de todos os homens e mulheres um
dia passar por aquelas cidades, talvez na França, Espanha, Portugal, sei lá, Alemanha, conhecer tantos acontecimentos históricos que aconteceram naquele continente. Então, conhecer a Europa é bom, conhecer as drogas é ruim. Amém? Conhecer significa saber, entender, mas principalmente ter ciência. A partir desse momento, quando eu fui buscar essa descrição, esses sinônimos, os sinônimos de conhecer, quando foi apresentado no próprio dicionário que conhecer significa ter ciência, eu lembrei de uma circunstância, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos, não me lembro mais, que nós estávamos, eu e minha esposa, lá em São Paulo, na conferência profética no final do ano, e nós estávamos num hotel bem simplesinho, mas era um hotel que dava para a gente ir para a conferência a pé, e em casa, às vezes, na hora do almoço, dormir um pouco, quando estava muito puxado. E num desses dias nós saímos cedo para ir para a conferência e começou a chover e nós paramos para comprar um guarda-chuva naquelas milhares de tendas que tem em São Paulo. Nós estávamos num bairro ali na Nova Lapa, um bairro comercial, que era um centrozinho comercial. E na hora que nós pegamos o guarda-chuva para ter bonito, que a gente tinha escolhido lá, não me lembro qual deles era, a mulher olhou para nós e falou: mas espera aí. Para esse guarda-chuva é preciso ter ciência. A mulher falou isso para nós. E a gente achou engraçado ela falar que precisa ter ciência. Mas o que ela estava querendo falar? Que aquele guarda-chuva, para que a gente pudesse abrir ele, nós precisávamos conhecer os detalhes dele. Era um guarda-chuva com características, qualidades acima da média. Não me lembro se nós compramos ou não. Sei que ela fez esse destaque naquilo que ela estava querendo falar aos nossos corações naquela manhã, que nós precisávamos ter ciência para abrir aquele guarda-chuva. E diante dessa situação, Deus me levou para um texto que quer dar início à mensagem desta noite. Um texto que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. NVI, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos até o 6. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Só até aqui nós já podemos estar dando glória a Deus, aleluia. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu, não o viu ou não tomou ciência dele. Na busca, amados, por Deus, ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, Ele sempre teve necessidade de conhecermos a Ele sobre características, sobre circunstâncias, sobre fatos. Mas não é porque está chovendo, não é porque que nós estamos aflitos, não é porque que nós estamos angustiados, não é porque nós estamos tristes, que nós iremos precisar de conhecer a Ele. Nós iremos precisar de comprar o guarda-chuva e tomar ciência para abrir esse guarda-chuva. Não é porque nós estamos passando por um momento de necessidade que nós precisaremos conhecer a Deus. Não é por isso. Conhecer a Deus, Ele é algo muito maior, porque Ele nos conduz a uma perspectiva, a uma dimensão
da humanidade, que sem essa percepção, sem ter ciência dele, nós não conseguimos entrar nessa dimensão. Nós viremos a vida de maneira parcial. Nós iremos ver a vida conforme a nossa visão humana, 5 quilômetros no máximo, sem perceber, ou seja, perceber 4% só daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas conhecer ou ter ciência a Deus, Ele tem um propósito de conhecer o seu grande e maravilhoso amor. Aqueles ao qual já foram chamados, eles precisam e devem estar na expectativa de conhecer a Deus pessoalmente. No entanto, para conhecer Deus pessoalmente, é notório, já é sabido que nós precisamos buscar santificação das nossas vidas, ou nos santificar. Nós não somos santos, porque o santo é o Senhor, mas nós precisamos buscar a santidade, um coração que busca a santidade, ou seja, busca conhecer a Deus e refletir aquilo que está errado na sua vida, para que seja excluído das nossas vidas, de uma maneira gradual, de uma maneira sábia, de uma maneira que vai se descobrindo pouco a pouco as nossas falhas, nossos erros, nos fortalecendo para que possamos combater tudo aquilo que tem invadido de uma maneira inconsequente, inapropriada, indevida nas nossas vidas. Precisamos trabalhar para que possamos verdadeiramente conhecer ao Senhor. No entanto, ter ciência, amado, nesse contexto, ou ter ciência do guarda-chuva, ou ter ciência de Deus nesse contexto, é abandonar o pecado. Ter ciência de Deus é ter a ciência de que, se nós não abandonarmos o pecado, nós não teremos acesso a Ele. Ter ciência do guarda-chuva, nesse momento, é permanecer no pecado. Com isso, não conheceu. Ou seja, conhecer o guarda-chuva não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a chuva. Afinal, a chuva que nos fez buscar o guarda-chuva. Vou explicar melhor. Para que nós possamos chegar diante de Deus e conhecer a chuva ou o Senhor, nós precisamos entender que há questões que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. O guarda-chuva que nós conhecemos e que nos livrou da chuva, ele pode ser um exemplo de você tomar um pecado na sua vida, ou um ato falho que justamente irá impedir que você seja tocado por Ele e venha conhecer a Ele. Amém? Acho que assim fica mais fácil de entender. No versículo 4 nos fala: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ok, amados? Amém? O que seria transgressão da lei? O que seria transgressão da lei? Transgressão é violar. E lei? O que seria lei? A lei que está sendo direcionada ou dirigida nesse texto é a lei mosaica, ou seja, a lei moral de Deus, para que o homem pudesse ter acesso àquilo que o afastava do Senhor. Então, como o mundo estava em declínio, Deus entregou a sua lei para que o povo conhecesse aquilo que Deus não queria que eles fizessem, da maneira que eles andassem, e de maneira que eles pudessem abandonar aquilo que levava eles para longe do Senhor. Mas como se faz para se aproximar de Deus? Tendo pecado. Como que se faz para se aproximar de Deus? Tendo pecado. Ou seja, não estando pecando, estando em pecado, mas ter pecado. Eu posso ter cometido um grave falha no dia de hoje, e que sobre a perspectiva de Deus é um pecado, mas isso não quer dizer que eu estou em pecado. Amém? Como que eu posso ter acesso ao Senhor? Como que eu posso ter acesso à chuva se eu estou com guarda-chuva? Como que eu posso ter acesso a Deus se eu estou com pecado em minhas mãos? Como que eu consigo fazer isso?
No Antigo Testamento, na Velha Aliança, nos fala do templo dos santuários de Deus. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Samuel, o templo de Davi, o templo de Salomão, todos eles haviam rituais para que os pecados fossem cobertos. Pecados fossem cobertos. No entanto, se você pesquisar um pouco mais, você vai entender que é uma grande mudança que aconteceu desde os tempos antigos aos dias de hoje, que faz uma grande diferença nas nossas vidas. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre esse período aqui do templo, ou do tempo dos santuários. Abra sua Bíblia, por favor, no Levítico 16, 11. Levítico 16, versículo 11. Transgressão da lei é violar a lei moral de Deus. Como que você faz para se aproximar ou ter conhecimento do Senhor tendo pecado? No tempo dos santuários, templo de Moisés, no tabernáculo de Samuel, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Samuel, templo de Davi, templo de Salomão, era necessário que ocorressem alguns rituais para que os pecados fossem cobertos. Levítico 16, versículo 11. Arão trará o novilho como oferta para o seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Naquele período, existia no átrio o trabalho dos levitas. Os levitas cuidavam da montagem do templo, de toda a logística. E no átrio, ali estavam os levitas que ficavam aquelas atividades preliminares. Para que você fosse entrar no santo lugar, as atividades já eram dos sacerdotes. Mas para que você entrasse na presença de Deus, no santíssimo lugar, a atividade era restrita ao sumo sacerdote uma vez por ano. Para que ele pudesse entrar no santíssimo lugar, nesse período, ele era chamado um novilho, ou seja, um bezerro vermelho. Hoje já tem até bezerros vermelhos lá sendo cuidados na expectativa da volta de Jesus, que esse ritual ele deve acontecer no dia do retorno de Jesus. Então eles chamavam o novilho vermelho, eles sangravam o novilho, e com aquele sangramento daquele novilho, ele oferecia como sacrifício pelo pecado do próprio sumo sacerdote. E eles colocavam então em cima do altar e eles imolavam ele, queimavam ele. Diante dessa circunstância, ele estava autorizado a entrar no Santíssimo Lugar. Só que quando ele entrasse no Santíssimo Lugar, ele precisava levar 2 bodes com ele. Um bode, ele tirava sorte, um deles ele ofertava também. Ele ofertava no sentido de se arrepender e para que Deus perdoasse o pecado de toda a nação, ou de todo aquele povo ao qual era da jurisdição deles. Então eles estavam com o novilho vermelho já ofertado para a vida dele e dos familiares dele. Quando ele entrasse no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, ele ofertava mais um bode para que o pecado da população fosse perdoado. A hora que ele pegasse o sangue do bode, ele aspergia sobre a tampa do propiciatório, no sentido de cobrir, fazer a cobertura de sangue sobre a presença de Deus. Todo aquele ritual acontecia. Existiam vários detalhes que eu não estou aqui observando. E ele saía daquele local, e então ele pegava, colocava as mãos sobre o outro bode, que era conhecido como bode expiatório, que ele colocava sobre encargo de um homem e levava lá para o meio do deserto, e lá ele deixava esse bode para que esse bode morresse. E nesse caso ele já não era para perdoar os pecados, mas já para que os pecados fossem cobertos e eles fossem retirados
daquelas pessoas que estavam ofertando lá no átrio junto aos levitas. Então o processo era bem complicado. Tu imagina cada um de nós chegando aqui hoje, entrando aqui na entrada lá, onde os carros estão estacionados, fossem recebidos pelos levitas, e lá os levitas fizessem as ofertas, tinham ali as mesas, a pia, várias circunstâncias que aconteceriam lá no átrio. E depois aqueles que estavam ali livres daquele ritual, os sacerdotes pegavam e entravam no santo lugar. No santo lugar eles faziam mais um monte de ritual, e aquele ritual eles vinham trazer uma novilha, era estrangulado para que o sumo sacerdote entrasse no santíssimo lugar. No santíssimo lugar ofertava mais um bode, e aquele bode para arrepender, para que Deus perdoasse o pecado do povo, e o bode expiatório era que os pecados fossem retirados do povo. Então era muito complexo, e isso acontecia sempre. E aquelas pessoas que tinham condições, elas não traziam para os levitas um animal, às vezes traziam 50 animais, 100 animais, 1000 animais. Então o processo era longo demais, e o fogo, ele precisava ser um fogo muito forte, consumidor, para poder dar conta daquela circunstância. Ok? Olha o que está escrito no Levítico 4, 27, por gentileza. Levítico 4, 27. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é o proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. 28. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Aqui eu estou relatando apenas um pecado que a pessoa trouxe uma cabra, mas se você for ler o livro de Levítico, que fala muito sobre rituais, você vai ver sobre pombas, sobre animais maiores, sobre quantidade de animais e assim por diante. Mas aqui, amados, ele fala de algo que é importante para que nós possamos dar ciência ou dar continuidade. Amém? Todos aqueles que tinham a ciência ou o conhecimento do pecado que eles tinham cometido, eles passavam a ofertar. Amém? Então o primeiro passo para entregar a oferta era ter ciência de que tinha pecado ou tinha violado a lei moral de Moisés. Estão comigo, amados? É um pouco complicado isso de início, mas nós vamos chegar lá. Para que os pecados fossem perdoados. Cachá significa escondidos, vestidos. Os pecados, eles eram escondidos. Os pecados eram vestidos com o sangue derramado dos animais que eram ofertados em holocausto, imolados. Por que imolados? Porque eles precisavam ser mortos para que eles pudessem ser conduzidos ao altar. O animal, sem ser morto, ele não iria para o altar. Então ele precisava ser morto para que pudesse ser colocado sobre o altar. E esse animal, ele representava o pagamento dos pecados para a justiça e perdão de Deus. Mas é interessante, amados, que isso acontecia sempre. Um homem naquela época, uma mulher naquela época, eles constantemente tinham que ofertar um animal para que os seus pecados fossem cobertos e que eles fossem perdoados. Já era uma maneira que Deus estava gerando na sociedade, da necessidade de permanecer constantemente em arrependimento. Qual que é a necessidade sua de se arrepender? Você já se arrependeu de todos os seus atos e suas falhas? Você precisa entregar uma oferta no altar de Deus? Você precisa imolar um animal para entregar no altar de Deus? Há religiões, principalmente africanas, que ainda fazem esse tipo de circunstância. Mas a religião de Deus, do único Deus vivo, isso já não existe mais. Eles sabiam, principalmente naquele período, que a remissão do sangue era necessário para que houvesse a libertação
dos seus pecados, para que eles pudessem se libertar dos pecados. Os pecados, eles permaneciam neles até o momento que eles tivessem a oportunidade de se libertar deles com um derramamento de sangue, com a entrega do animal imolado no altar de Deus. É complicado demais, amados, essas circunstâncias naquele tempo, imagina nos dias de hoje. Uma noite, amado, uma noite como essa, ela precisa ser entendida como algo separado por Deus, para que os nossos pecados, eles sejam reconhecidos, que nós possamos ter a ciência reiteradamente falado, reiteradamente conhecido para nós, mas o ato de abandonar aquilo que está nos afastando de Deus, ele não é algo que nós fazemos normalmente. Nós ainda temos a resistência de permanecer em algumas condições de pecado, acreditando que aquilo vai ser, que tudo bem, que aquilo vai ser, de uma certa maneira, esquecido ou omitida diante dos olhos de Deus, mas não. Deus conhece a todos, inclusive através do nosso coração, sem antes mesmo de nós termos tomado qualquer tipo de atitude. O rei Davi, amados, além de rei, ele era sacerdote. E ele tinha ciência de que os pecados precisavam ser cobertos. No livro, o Salmo 32, ele é interessantíssimo. Eu não vou ler o Salmo 32 todinho, mas eu vou apresentar para vocês o versículo 1 e o versículo 3. No versículo 1 nos fala o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que eu preciso expor aquilo que está tomando a minha vida, aquilo que está destruindo a minha vida. Como? Entregando uma oferta agradável ao Senhor no altar de Deus. Ele tinha essa ciência, porque ele fala que bem-aventurado, ou aquele feliz é aquele que tem a possibilidade de reconhecer, de ter ciência daquilo que está afastando do Senhor e trabalhar para que isso não seja contínuo, não aconteça, não permaneça. No versículo 3 ele já fala o seguinte: escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É interessante, amado, que aqui Davi ele relata que aquilo que ele havia ocultado de Deus estava fazendo com que o corpo dele passasse por aflições, ele passava a gemer. Esse era um sentido assim de ele passar por um período de sofrimento. E diante desse sofrimento, ele ficava fraco no sentido de ficar a cada dia mais longe do Senhor. E ele, como rei e sacerdote, ele sabia a necessidade de estar próximo de Deus, para ouvir a voz de Deus e desta maneira dar passos diante daquilo que Deus tinha para a vida dele e para a nação ao qual ele tinha confiado para que ele fosse rei e sacerdote. Amém? E ele clamava mais para frente para que Deus não me expulse da sua presença. Salmo 51:11 ele fala: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O que significa expulsar da tua presença? Amados, expulsar da tua presença que ele está relatando aqui é o fato da morte fulminante que um sumo sacerdote tinha quando entrava dentro do Santo dos Santos ou do Santíssimo Lugar com pecado. Então ele sabia que nenhum sumo sacerdote até então tinha sido fulminado ou morto de uma morte, ter sido fulminado ou ter morrido de uma morte fulminante. Nenhum sacerdote aconteceu isso, nenhum sumo sacerdote aconteceu isso, mas ele sabia que aquele que entrava na presença do Senhor com um pecado, ele seria fulminado pela presença de Deus. Tamanha é a sua santidade, a santidade dele, a sua justiça
era tão forte, tão poderosa, que aquele que se aproximava dele teria a sua morte fulminante, simplesmente por não estar purificado dos seus pecados. Os pecados nos separam de Deus. Isaías 59:2. Os pecados, amado, eles precisavam ser constantemente cobertos com ofertas. Hoje nós não precisamos mais entregar sacrifícios no altar de Deus. Hoje nós não precisamos mais fazer holocaustos, fazer morte de grande quantidade de animais. Esse processo, esse ritual se encerrou. Mas qual o motivo da necessidade dos pecados serem cobertos? Qual que é o motivo? Por causa simplesmente da culpa que eles viviam quando estavam sobre o processo ou sobre um ato pecaminoso. Vou explicar para vocês. Quando você comete um delito nos dias de hoje, aí você for preso, você vai passar por um processo de julgamento e você vai ser condenado ou não, ok? Quando você leva um animal no altar, naquele período, você, no processo de juízo de Deus, você não seria condenado, porque você já tinha pago por essa condenação, ok, amados? O homem, a criatura, eu e você, em pecado, nós ficamos confusos. A nossa natureza nos conduz a ficarmos enfermos, a ficarmos transtornados, a ficarmos aflitos, feridos e oprimidos. Se você puder depois anotar em sua agenda e depois dar uma olhadinha no Isaías 59, versículo 2, 3, 4, 5, você vai entender o que eu estou falando. Mas na antiga aliança, o pecado, ele era coberto. O homem precisava lidar com a condenação, com a culpa. Ele precisava passar por esse ritual para se libertar da sua culpa, para se libertar do processo de condenação. Então eles faziam esse ato, eles cultuavam esse ritual, para que eles pudessem se ver livres da condenação do justo e santo Senhor de Israel. Mas interessante, amado, que a constante necessidade de animais era especificamente por causa do arrependimento, que precisa ser, até os dias de hoje, constante. Quem não se arrependesse de um pecado não tinha ciência do pecado. Ter ciência do pecado é você entender que aquele ato vai fazer algo ruim para você, algo mal para você. Então, quando você conhece o pecado, tem ciência dele, você sabe que ele vai fazer mal para você, aí você se arrepende dele, você gera um arrependimento, e esse arrependimento faz com que você tome atitudes para que esses pecados sejam cobertos. Amém? Como que faz isso? Entregando uma oferta através de um ritual de sacrifício no altar de Deus. Mas, amados, Deus, como eu estava cantando aqui hoje, Deus quebrou o abismo entre nós. Deus quebrou o abismo entre nós. Deus quebrou o abismo entre nós. O louvor que nós cantamos aqui hoje é muito interessante, porque o amor de Deus, ele nos conquistou e nos presenteou com a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. O que é ser filhos de Deus? Senão entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida àquele que é o detentor da vida e da morte. Porque de fato somos, a própria palavra fala, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, o mundo não nos entende, porque não o conheceu. Como o mundo não tem ciência de quem é Deus, ele não vai entender o que é um filho de Deus agindo sob o conhecimento de Deus, sobre a sua vontade, sobre os seus desejos, sobre o propósito de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. Vamos em frente? Amém? Estão comigo, amados? Glória a Deus.
Como é que Deus resolveu essa possibilidade de conhecer a Ele? Como é que foi resolvido isso? Como que foi resolvida essa possibilidade de nós abandonarmos o ritual de entregarmos ofertas no altar de Deus, quando nós entendemos que estávamos arrependidos do pecado, quando nós tínhamos ciência do pecado, e ciente do pecado, ciente do mal que o pecado poderia fazer para nós? Como que Deus resolveu isso? De nós não precisávamos mais entregar a oferta constante no altar do Senhor. Como que nós resolvemos essa possibilidade de conhecermos a Ele sem necessariamente passar pelo sacrifício ou pela imolação de um animal? Deus hoje, Ele nos dá a possibilidade de andarmos na presença dEle. Naquele período, Deus visitava Israel, visitava os homens de Deus. Hoje não. Hoje nos dá a oportunidade, o privilégio de andarmos na presença dEle. E aquele que se aproxima mais do Senhor é aquele que busca a sua santificação, o abandono dos seus pecados, aquele que toma ciência dos seus pecados, se arrepende daquilo que cometeu, abandona eles, mas hoje não existe mais a necessidade de nós levarmos um animal para o altar de Deus. É maravilhoso. 1 João capítulo 3, versículo 5, nós lemos já no início, mas vamos ler novamente agora. 1 João 3, 5 nos fala: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar, olha aí, tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Irmãos, o profeta Isaías, ele profetiza sobre esse ato, sobre por qual motivo que Jesus viria, o porquê que Jesus viria nos dias onde se esperava por Ele, onde muitos não o conheceram, mas aqueles que o conheceram tomaram ciência dos seus pecados, se arrependeram. O próprio João, o João Batista falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando ele encontra Jesus, ele entende: olha, esse é o Messias. Amém? João 53, 5, eu vou ler na NVT aqui. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Que rebeldia? Rebeldia lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelaram com a voz do Senhor. A palavra de Deus fala que a voz do Senhor caminhava pelo jardim. A própria presença de Jesus já estava lá no jardim do Éden. Então, como Jesus estava caminhando desde aquela época, a palavra de Deus fala também que na criação do mundo, o verbo se fazia presente, a voz de Deus se fazia presente. Então Jesus, ele sempre esteve presente. E o profeta Isaías, ele relata que haveria um motivo de qual o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito, precisava vir para tomar sobre si algo. Está lá, 53, 5. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Restaurado, ele recebeu castigo para que fôssemos restaurados. Amados, Jesus substituiu eu e você na cruz. Ele é o substituto. Ele é o nosso substituto. Por quê, amados? Porque a culpa, ela não pôde e ela nunca poderá ser varrida para debaixo do tapete. Como se não, vamos limpar aqui, sujeirinha, né? Vamos botar para debaixo do tapete, vamos esconder. Não. A culpa sempre existirá. Ou seja, a consequência do pecado sempre existirá. É algo real, é uma verdade. No entanto, a consequência do pecado naquele período era para aqueles que não tinham ciência, não se arrependiam e não ofertavam. Hoje, nós não temos mais condenação sobre as nossas vidas. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Aqueles que o aceitam, aqueles que o reconhecem como o Senhor e Salvador,
aqueles que abandonam, tomam ciência da sua vida, das suas verdades, das suas aflições, e entregam a sua vida e desejam fazer a sua vontade. Esses que estão no Senhor, eles não precisam mais fazer nenhuma oferta, porque o Cordeiro perfeito já foi ofertado. Aquele que não tinha culpa nenhuma, tomou as nossas culpas, tomou as nossas condenações e nos substituiu na cruz. É maravilhoso, amados. Romanos 4, versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Aqui você observa que um pouco antes, quando nós falamos ali sobre João 3,5, fala que vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Agora em Romanos 4 fala que como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Aqui na nova aliança é diferente. Na antiga aliança, o pecado precisava ser coberto com o sangue do animal que iria ser imolado, sacrificado no altar de Deus. Hoje, isso não é mais necessário. Por quê? Porque a morte de Cristo, aquele que não tinha culpa, aquele que não tinha condenação, consequência nenhuma, porque ele não pecou, ele cobriu todos os nossos pecados, mas quando ele cobriu os nossos pecados, ele não os manteve ali. Ele simplesmente os apagou, Ele simplesmente os retirou. Então na antiga aliança os pecados eram cobertos, na nova aliança os pecados são apagados. Glória a Deus. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Mas ele fala como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, no sentido da felicidade de quem foi absolvido de uma condenação. Você já viu um vídeo de alguém que estava ali num tribunal de júri, e o tribunal de júri o livra, como é que chama? Absolve. A alegria da pessoa, ela fica alegre, assim, ela é capaz de ser preso de tanta comemoração. É evidente que isso acontece. É evidente que a pessoa se alegra quando as suas transgressões, quando as suas violações são perdoadas. Mas, amados, pecados apagados, sobre o original grego, significa no sentido de cancelado. Mas olha só que interessante o que eu vou falar agora. Eles são levados embora. Levados embora para onde? É interessante, amados, porque os pecados nossos, meu e seu, eles não deixam de existir. Eles não deixam de existir. Mas o que a condenação seria capaz de fazer sobre nós, elas deixam de acontecer. Elas são apagadas, elas são retiradas. É interessante que nós fomos concebidos, no pecado, no sentido de nós estarmos fora da presença do Senhor, nós fomos gerados fora da presença de Deus, por termos sido gerados fora da presença de Deus, pela rebelião dos nossos pais, Adão e Eva. Nós fomos condenados, havia necessidade de viver o arrependimento constante e o holocausto constante. Mas a partir de Jesus, essas circunstâncias acabou. Não há mais necessidade de ritual para que nós venhamos cobrir os nossos pecados, porque os nossos pecados foram apagados. Amém? Amém, amados? 1 Pedro 2,24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vou ler só um pedacinho. Ele mesmo, quem? Jesus, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados para o madeiro. A parte B, eu acho, né? Ele mesmo, a parte A. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Novamente relacionando aquilo que Isaías tinha profetizado. Jesus levou embora os nossos pecados. Ele levou consigo.
Mas por quê, amados? Porque eles não precisam mais ser cobertos. Eles simplesmente foram cancelados, eles foram apagados. Então aquilo que nos fez nascer no pecado, a condenação que havia na sociedade, na humanidade, por ter sido gerado fora da presença do Senhor. Pense o seguinte comigo, amado: o que foi pior? Nós sermos gerados fora da presença do Senhor ou não ter sido gerado na presença de Deus? Há dois pontos de vista. Quando você olha que você foi gerado fora da presença do Senhor, você passa por um processo assim de aflição, porque você precisa se restaurar, você precisa se adequar àquilo que Deus deseja fazer na sua vida, aquilo que Deus precisa fazer na tua vida, para que você volte para a presença dEle. Mas, se nós tivéssemos sido gerados na presença dEle, onde é que nós estaríamos hoje? Se não sem necessidade de trabalho, sem necessidade de passar por aflições, por angústias, por necessidade de ofertarmos animais. São dois pontos de vista totalmente distintos para aqueles que entendem ou que têm a ciência do que representa a manifestação de Jesus nos dias de hoje. Mas como que esse problema foi resolvido? Como que Jesus pôde resolver esse problema? O que aconteceu, amado? Que Ele trouxe a vida, ou Deus trouxe a vida àquele que estava na presença dEle, o próprio Jesus. Por quê? Porque aquele que está na presença do Senhor, ele não pode pecar. Então eu entendo o seguinte: aquele que está impuro, se ele chegar diante de Deus, ele é fulminado. Amém? Falei lá do sumo sacerdote e assim por diante. Davi entendia isso. Mas aquele que estava purificado, ele poderia chegar diante de Deus uma vez por ano, por um período curto, para simplesmente aspergir o sangue do bode sobre a tampa do propiciatório e sair. Mas na figura de Jesus, aquele que não pôde pecar, aquele que não podia pecar e aquele que não pecou, ele fez o quê? Ele arrebentou o véu e nós podemos ter acesso contínuo à presença de Deus. Então, a manifestação de Deus mandando o seu Filho para o mundo foi algo que não só mudou toda a humanidade, mas tem mudado até os dias de hoje. Tanto é que a própria data gregoriana fala antes de Cristo e depois de Cristo. 2020 significa que é 2020 depois do nascimento de Cristo. Amém? Então, a sociedade foi transformada. Muitas coisas aconteceram naquele período. Muitos homens que se arrependeram, que tiveram a ciência da presença de Jesus naqueles dias, entregaram as suas próprias vidas por crerem naquilo. Agora imagine você entregaria a sua vida se você encontrasse alguém que falasse palavras de transformação, de restauração, alguém que tivesse uma retórica poderosa nos dias de hoje? É pouco provável, amado. Hoje são muitos homens, principalmente live disso, live daquilo, live, é live desde a hora da manhã, de madrugada, live para todo lado, na verdade. Então, nós temos acesso a muitas palavras poderosas, a muitos homens e mulheres que são realmente forjados no altar de Deus. Mas uma pessoa dessa, que tenha poder de atrair a tua presença, você entregaria a sua vida por a vida dela? Você sofreria morte de cruz pela vida dela? Você apanharia uma vez, duas, seria preso como o apóstolo Paulo fez por causa dele? Você morreria na cruz de cabeça para baixo, como alguns dos seus discípulos morreram? Então, amados, o que aconteceu naquele tempo foi tão forte. A ciência, o conhecimento que eles tiveram da verdade foi tão forte que tudo aquilo que representava na vida deles não tinha mais qualquer valor que pudesse contrabalancear a presença de Deus. É algo muito forte. Jesus nos substitui no processo de condenação das nossas próprias vidas. Não há mais condenação. Não há mais condenação.
Mas sobre a ciência da cruz, ou do conhecimento da cruz, nós podemos ter o entendimento que não existe mais culpa, ou não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que têm a ciência das suas próprias vidas, têm a palavra exposta diante de si e têm a oportunidade de abandonar aquilo que está afastando do Senhor. Se não abandonar, vai estar cada vez mais longe, mais afastado de Deus. E quando você se afasta de Deus, o que Davi falou? Que ele gemia, que o corpo dele sofria por aflições, por saber que estava se afastando do Senhor. Então, o homem e a mulher nos dias de hoje, quando estão longe do Senhor, passam por aflições, por enfermidades, por angústias, que o leva a tomar atitudes, o leva a agir de uma maneira totalmente desapropriada. Por quê? Porque não tem ciência daquele que levou os seus próprios pecados, as suas próprias angústias, e que não tem mais condenação nenhuma se você se voltar para Ele. Então é algo muito grandioso e forte do que Deus fez através da entrega do seu próprio Filho, para que morresse por mim e por você, e levasse na cruz aquilo que tinha possibilidade de nos condenar. Amém? Isso não está dizendo que você não pode ser mais condenado nos dias de hoje. Não. Se você estiver em pecado, você sim sofrerá consequências. Estão comigo, amados? Estão comigo? Vamos encerrar então. O que Deus quer de nós, amados, é entender que o nosso passado, ele pode ser e pode ter sido cruel do maior nível, do menor nível. O nosso passado, ele é aquilo que nos condena. O nosso passado, ele é aquele que aponta o dedo sobre as nossas vidas. O nosso passado é aquele que escancara a culpa dos atos equivocados, das violações que fizemos nas leis do Senhor, nas violações que fizemos nas regras, nos valores, nos princípios eternos que Deus tem sobre as nossas vidas. O passado é o nosso condenador, mas no entanto nós não conseguimos voltar para trás, nós não conseguimos voltar para o dia de amanhã, mas no dia de hoje nós podemos sim nos entregar totalmente a Cristo, entender que entregues a Cristo, aquilo que nos condenava, ele é apagado, ele é cancelado, ele é retirado, ele é levado embora, e dessa maneira a nossa vida passa a ser completamente diferente a partir dali, porque nós passamos a ter ciência. A senhorinha nos mostrou, nos ensinou como se abrir o guarda-chuva. O guarda-chuva impedíamos de conhecer a chuva, mas hoje o pecado, ele pode estender sobre você um céu de bronze, como o próprio foi ministrado aqui pelo Klaus, que representa o quê? Os pecados que não foram não passaram pelo processo de arrependimento, após haver o processo de arrependimento, não foram buscados a ser perdoados e eliminados das nossas vidas. Então muitas vezes o Senhor não está ouvindo a minha oração, é porque algo na sua vida precisa passar pelo processo de arrependimento e perdão e ciência daquilo que Cristo fez na sua vida. Amém? Não importa, portanto, o que aconteceu no passado. O que importa é o presente, é o dia de hoje. O que você vai fazer com a ciência, com o conhecimento que Deus está te dando no dia de hoje? O que você vai fazer com aquilo que está te afastando do Senhor, quando está ouvindo uma alerta de Deus vindo da palavra, da boca do pastor Jefferson, no domingo, dia 3 de maio? Qual será a tua atitude diante do conhecimento dessa verdade, ou da lembrança disso? Porque muitas vezes, não pega nada, não entendo assim, não é bem assim. É assim sim. Se você quer se apresentar diante do Senhor, você precisa se purificar, você precisa passar pelo processo de arrependimento e de busca do perdão. Deus nos perdoa a qualquer momento, mas
somente, mas se você abandonar reiteradamente aquilo que está te levando para longe do Senhor. Porque se você permanecer, como Davi falou, o meu corpo sofre, e meu corpo geme quando eu estou me afastando de Deus. Deve ser, olha lá no livro de Isaías, fala que nós, pelas nossas pisaduras, nós fomos sarados. Mas ele coloca lá um monte de circunstâncias que nós iríamos passar se nós não tivéssemos abandonado aquilo que estava nos afastando do Senhor. Enfermidades, aflições, angústias, depressão. Não que todas as depressões são espirituais, mas existem sim depressões espirituais que nos levam para um canto escuro, para um canto de condenação, porque nada mais é a depressão do que uma autossabotagem de si mesmo, uma alta condenação de si mesmo, e nos leva para lugares de inapropriação, de incapacidade, que nós não conseguimos sequer nos alimentar, reagir. O que Deus quer de mim e de você é: você tem todas as possibilidades de reação. Deus quer fazer tudo novo. O preço já foi pago. E o que Jesus está querendo falar para nós essa noite é: eu não quero que você carregue esse fardo nunca mais, nem mais um minuto, nem mais um segundo. O fardo do pecado, eles não são mais necessários, porque o próprio Senhor levou consigo todo o fardo pesado, e Ele declara na sua palavra que o meu fardo é leve e suave. Venham à minha presença, todo aquele que quiser vier à minha presença será bem-vindo. Amém, amados? Por isso, deixe que aquilo que te faz sofrer, abandone aquilo que te faz sofrer. Abandone aquilo que te deixa aflito, angustiado. Seja curado. Seja curado através dos açoites de Jesus, através da rejeição, da condenação de Jesus. Deus foi condenado para que você não fosse condenado. Deus, Ele entregou seu próprio Filho para que sofresse, para que você fosse curado. Deus te dá a oportunidade e o privilégio para que hoje a tua vida mude. Eu estava lembrando agora de uma música de Fernandinho. Klaus, por favor, come here, please. Come here, please, Klaus. Haust nicht kommst, línguas dos anjos, mas ele sabe que estou falando com ele. Tudo se fez novo, amado. Tudo se fez novo. Fernandinho, uma nova criatura. Como é que a música fala sobre uma nova criatura? Somos uma nova oportunidade. Um novo dia se nasceu. Uma nova história se cumprir. Como é que é essa música, meu Deus, me ajuda? Uma nova história Deus tem pra mim. Vamos ficar de pé. Um novo tempo Deus tem Deus pra quer mim. ajustar Tudo aquilo que perdido foi, para que você ouvirei da tua boca, na presença do Senhor. te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Deixe aquilo que Jesus sofreu te traga paz. Deixe que aquilo que Jesus passou cure a tua essência. Deixe que o castigo, que as pisaduras que Jesus passou cure a tua história. Deus está te dando uma oportunidade para que hoje você entregue diante dele tudo aquilo que está te afastando dele. Não há mais necessidade de você passar por um processo de condenação, de aflição, de gemidos, de angústias nas tuas noites, porque Deus já se entregou
para que eu e você pudéssemos não passar mais por qualquer forma de condenação. Ele é o nosso substituto. Quem é o substituto? Jesus, aquele que entregou a sua vida na cruz para que nós não fôssemos conduzidos a ela. Nós éramos para ser condenados, mas Ele resolveu essa história como? Entregando o seu Filho, tirou o seu Filho da sua presença, diminuiu a humanidade para que Ele pudesse passar por aflições, para que Ele pudesse cumprir a sua palavra, para que eu e você tivéssemos acesso livre. Uma nova história está por vir, um novo tempo está se abrindo na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Guerreie, combata aquilo que está te fazendo se afastar da presença do Senhor. Tome ciência, localize o impostor que vive dentro de você. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Entre na presença do Senhor. Será que podes imaginar? Dei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. A partir de Jesus, a morte não foi mais o fim da humanidade. A partir de Jesus, foi aberto uma dimensão nova, uma dimensão que nos dá a oportunidade de entrarmos na eternidade. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que tomam ciência da obra da cruz. Não há mais condenação daqueles que se arrependem, pedem perdão e se entregam verdadeiramente àquele que é capaz de cancelar todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram cancelados. Não há mais condenação sobre você. Oh! Uma nova